Começa agora o Saber Direito Debate. Hoje nós vamos conversar com o professor Antônio Minhoto, ele que ao longo da semana ministrou o curso Igualdade e Cotas Étnicas, tendo como aula número 1, Igualdade, Origem e Evolução, aula 2, Igualdade no século XX, 3, Ação Afirmativa, 4, Cotas Universitárias por Etnia e a quinta aula, Cotas Universitárias no STF. Claro, eu imagino que seja uma grande discussão. De fato, gera muita polêmica esse assunto, mesmo, né, professor, a partir da própria decisão do Supremo Tribunal Federal, tendo como, vendo, enxergando e definindo como constitucional, mas mesmo assim ainda levanta muita polêmica esse tema. E não era para ser diferente também, né? Com certeza, Remarca, é um tema polêmico, um tema que suscita muitos debates. Eu acredito que agora o julgamento do STF deve dar uma certa, não absoluta, mas uma certa pacificação nessa temática, pelo menos no aspecto da inconstitucionalidade que ficou afastada, né? Um julgamento que eu até reputo como um julgamento histórico. Sim, até porque foi inclusive não só pela temática, mas porque foi um julgamento unânime, foi uma decisão unânime, o que é raro de acontecer no âmbito do STF. Tivemos vários julgamentos polêmicos importantes no passado recente, como aborto de anencéfalos, uso de células-tronco, a demarcação da reserva Raposa Serra do Sol, e nenhum deles o julgamento foi unânime, né? A questão também da união homoafetiva, mas nesse julgamento eu confesso que eu esperava que fosse acatada a constitucionalidade, mas não unânime. Foi uma coisa que me surpreendeu. Toda uma discussão antes disso, né, o próprio Supremo realizou as audiências públicas para discutir esse tema antes de levar a plenário. Exato. As audiências públicas estão funcionando bem no STF, a meu juízo, está sendo bom isso. E no caso das cotas, dessas políticas de ação afirmativa, que são as cotas, essas audiências públicas foram, me parece, eu olho assim nos ministros, parece que o subsídio foi importante, porque muitos grupos se manifestaram a favor, contra, diversas pessoas, né, estudiosos, pesquisadores, e eu acho que tudo isso forneceu subsídios suficientes para poder ter um julgamento bem completo. Inclusive o próprio voto do ministro do Ricardo Lewandowski, o relator, todos os ministros foram unânimes em dizer que estava muito bem fundamentado, né? Todos acompanharam o voto do ministro Ricardo Lewandowski, que realmente estava bem com uma fundamentação bem embasada, bem substanciosa. Uhum. Agora, bom, desculpe se eu estiver errado, mas deu para perceber que você é favorável quando, inclusive, disse que esperava um resultado já positivo com relação à confirmação da constitucionalidade. Mas em algum momento você chegou a pensar assim, olha, mas espera aí, talvez isso não vá se alastrar para outros grupos que vão querer e causar uma insegurança ou talvez um aproveitamento dessa decisão? Sua observação é muito boa, Remarca, pelo seguinte, porque quando eu comecei a fazer a pesquisa do tema, eu fiz uma tese de doutorado relacionada a isso, essa questão das ações afirmativas. Quando eu comecei a fazer, posso até te dizer que eu comecei a fazer já com o pensamento voltado para dizer que, olha, isso não se aplica, não é uma boa. Meu pensamento era contrário. Veja como é que são as coisas. Isso que é interessante, a pesquisa. Mas ao pesquisar, ao vislumbrar a parte histórica, a questão da evolução do negro, o papel na sociedade, essa questão histórico, né? A questão histórica, a questão da discriminação, a questão da escravidão, vários aspectos foram levados em conta. Eu comecei a estudar e alguns dados foram realmente me mostrando que existia realmente um tratamento discriminatório. Existia até aqui no Brasil um tema que é sensível, que é polêmico aqui, que é o racismo. As pessoas acham que não existe, mas na verdade existe, está presente ainda que veladamente. E tudo isso foi fazendo, então pela própria pesquisa eu fui mudando a minha concepção e fui vendo que pode ser uma política útil aqui dentro da realidade brasileira. Muito embora você fez uma observação que é importantíssima, que o ministro Gilmar Mendes fez. Olha, preciso tomar cuidado, né? Como é que a gente vai aplicar isso? Existem problemáticas nessa dinâmica dessa política que precisa estar atento. E é verdade, tem mesmo. Pode desbordar para um mau uso, pode desbordar para excessos, pode desbordar para algo abusivo. Mas o que acabou prevalecendo é que, assim, é um risco que deve ser corrido. O ministro Marco Aurélio falou isso. Nós estamos com uma oportunidade e a gente não pode deixar passar essa oportunidade.
pode ter um risco de aplicação, podemos ter problemas relacionados a isso, mas a gente precisa correr esse risco para aproveitar essa oportunidade. Pode ser uma forma de inclusão importante. Isso acabou prevalecendo. Porque houve, inclusive, a própria manifestação de um índio na ocasião, dizendo, mas não estão incluindo os índios. Foi um fato até assim, pitoresco, até eu diria, porque o índio se manifestou sem estar, ele estava na audiência ali, né, na plateia assistindo, interviu, meio aos gritos, né, no meio do voto do ministro Luiz Fux. Foi realmente um momento meio tormentoso, foi né? tenso. E o presidente Carlos Aires Brito tentou contornar tudo, não foi possível, teve que ser retirado do plenário pela segurança. Mas ele queria basicamente, alegava, né, do que deu para entender, que achava que aquela ação deveria incluir também os índios que estavam abandonados, o que não é verdade. Existem políticas protetivas para os índios também, tanto que as cotas são étnicas, elas também abrangem a população indígena. Não está desamparado, não é verdade isso. Nesse caso estaria incluindo aí os índios. Ele queria incluir, né? Mas na verdade o julgamento se voltava para esse programa de inclusão da UNB, que é um programa de inclusão com um viés, com um corte étnico, que também vai contemplar a questão da população indígena. Quer dizer, a etnia não é só o negro, o indígena também vai ter essa contribuição, também tem esse tipo de proteção, em outras universidades inclusive. Então não é verdade que seja desamparado. Bem, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o Saber Direito Debate. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor Antônio Minhoto. O tema Igualdade e Cotas Étnicas, que foi o curso proferido por ele, ministrado aqui por ele ao longo da semana no Saber Direito. Professor, nós falávamos justamente da decisão do Supremo em relação às cotas. Agora, e aí dando sequência nessa nossa conversa aqui, no sentido, isso não pode depois, e volta até um pouquinho, né, causar essa insegurança, daqui a pouco chega um grupo tal, o cigano, por exemplo, o grupo cigano, nós temos aí uma cota, uma reserva para concurso público, daqui a pouco outros segmentos, outros grupos, e aí com base nessa decisão estaria, e aí novamente o Supremo vai ter que decidir sobre o grupo à parte. Essa discussão, Rima, que você está colocando, ela se insere dentro de um contexto que seria o contexto das minorias, esses vários grupos minoritários. Só que é preciso você levar em conta, você avaliar o grupo minoritário diante de um outro elemento muito importante, que é a representatividade. No caso do negro, por exemplo, ele tem uma alta representatividade dentro da composição da sociedade, da população brasileira. É preciso ver se eventuais outros grupos que pleitearem o mesmo tratamento vão ter também essa representatividade. Agora, eu não tenho dúvida que pode surgir, vamos dizer assim, colocar até entre aspas, para não ficar uma coisa pejorativa, mas nós corremos o risco de ter, no futuro, uma situação como essa a favor dos homossexuais, ou como você mesmo citou, e eu tinha falado dos ciganos, e aí você vai ter que avaliar a pertinência. Né? Pode-se criar o Estatuto de Proteção ao Homossexual, pode até surgir uma demanda, estamos numa democracia. Se for aprovado pelo parlamento, o que eu vou dizer? Dizer que não é democrático? É democrático. Mas realmente, eu diria que o mais tormentoso, o mais difícil nesse tipo de política é a dinâmica. A teoria é boa, o fundamento é bom. Agora, a questão de como é que isso vai se dar no dia a dia, na prática, na dinâmica do dia a dia, aí é que são elas. Aí é que você vai ver como é que esses riscos vão se manifestar. Que foi mais ou menos o que o ministro Marco Aurélio falou, olha, existem riscos, a gente precisa estar atento, o ministro Gilmar Mendes também alertou, mas precisamos estar atento, mas não deixar de implementar essas políticas. Tanto que o próprio ministro Gilmar Mendes fez a pontuação, disse que é um risco, mas acompanhou o relator, ou seja, também deu pela constitucionalidade desse tipo de política. Então, resumindo, há um risco, o que você está colocando é pertinente, mas também o benefício que pode ser oferido pesou mais. Vamos dizer. Agora, inicialmente, nós tínhamos aí uma previsão da política afirmativa, né, por essa ação afirmativa por 10 anos. Ela continua com essa previsão ou aí agora vai depender de cada universidade, nos estados? Especificamente da UNB tem essa projeção dos 10 anos. Se eu não me engano, ela já está com 8 anos, me parece, então ainda falta um tempo para completar esses 10 anos.
O fato é que a ação afirmativa, especialmente a questão das cotas universitárias, elas realmente precisam de uma espécie de um tempo de experiência para se apurar quais as resultantes ou quais os resultados foram obtidos com aquilo. Nós estamos pegando um modelo que teve uma aplicação muito extensa, muito profunda nos Estados Unidos. E lá, nós já temos uma experiência acumulada grande. Se você pegar essas ações inclusivas em universidades, você vai pegar a partir dos anos 60. Então vai dar uns 50 anos. Então lá nos Estados Unidos já está num ponto diferente a discussão, o debate. Já está num ponto de que, olha, tá bom já, chega. Já foi feito o que era para ser feito. Nós aqui no Brasil ainda estamos longe de alcançar essa meta, essa medida. O que se coloca, os doutrinadores, eu mesmo fui um que indiquei nessa tese que eu desenvolvi, que é 30 anos, 40 anos da política toda. Toda ela tem uma duração muito definida, muito clara, que você vai pegar aí pelo menos umas 2 gerações e vai conseguir incluir esse pessoal. A partir daí, volta-se a uma situação em que não há esse privilégio, não há esse benefício, vamos dizer assim. E todos os ministros no julgamento do STF, praticamente todos que eu me lembre, fizeram menção ao aspecto da temporalidade ou da transitoriedade desse tipo de política, que realmente é importante. Não pode ficar uma coisa indefinida ou de maneira definitiva. Você conseguiu aquela igualação, você conseguiu aquela dinâmica inclusiva, encerrou-se aquele ciclo. Tá certo? Um dos grandes argumentos seria de fazer uma... Claro que tem vários argumentos, tanto favoráveis ou contrários, mas seria, por exemplo, uma espécie de reparação, né? E de tentar, por meio dessa reparação, equiparar com o fundamento da oportunidade. Mas aí muitos vêm e dizem, mas olha, muitos dizem, né? Mas tem também muitos brancos que sofreram, tal. Ou seja, são vários argumentos favoráveis, contrários, que gera toda essa discussão. Nos Estados Unidos, como você citou, e aí foi em meados de 60, isso. É isso? Essa discussão deveria ser muito mais acirrada pela própria condição. Os embates eram fortíssimos. Né? Fortíssimos. Agora, veja, existem vários argumentos para dar fundamentação para a ação afirmativa, para as cotas étnicas especificamente. A reparação é um dos argumentos, inclusive, que eu não considero o mais adequado. Alguns ministros fizeram menção no voto, olha, preciso resgatar os danos que sofreram essas populações no passado, pela questão especificamente da escravidão. Me parece que não é bem esse o mote, não é esse o caminho. A questão é você ter uma justiça não compensatória, mas uma justiça distributiva. Você oferecer mais oportunidades ou oportunidades reais a quem não as teve anteriormente. A questão toda que me parece está aí. Quer dizer, você coloca indivíduos quando chegam num vestibular, por exemplo, então você pega um da maioria branca que recebeu condições de estar ali totalmente diferentes do indivíduo que faz parte desse grupo específico que nós estamos tratando do negro, que chegou ali com um preparo muito inferior. Então eles não têm condição de concorrer em igualdade de condições. Então você cria um sistema para que ele tenha uma oportunidade diferenciada, não para compensar o sofrimento pretérito, o demérito, o menoscabo, o tratamento diferenciado para pior do passado. Me parece que não é o argumento mais... Senão vamos pegar os portugueses para pagar essa dívida, né? Pois é. Mas você sabe de uma coisa, falando sobre essa questão da reparação, no projeto do Estatuto da Igualdade Racial, o senador Paulo Paim chegou a indicar um valor a ser pago a todo descendente de quilombo, que fosse descendente de quilombo. Como nós temos uma nação miscigenada, quer dizer, como é que você vai definir quem é descendente de quilombo? Primeiro é um descendente dos negros, né? Descendente afrodescendente, depois os descendentes de quilombos. Chegaram a fazer a conta, lá ele sugeriu um valor, R$102 mil para cada descendente. Seria algo impagável, impraticável. Foi retirado do texto, o aspecto prático falou mais alto e também acho que não tinha sentido esse tipo de reparação pecuniária, quer dizer, tem que reparar quem causa o dano diretamente. O branco hoje não foi quem causou o dano lá atrás, então fica uma coisa também meio sem sentido. Até porque nem todos sofreram também benefícios, né? Nem todos os brancos sofreram, quer dizer, tiveram benefícios com isso. Talvez o próprio reconhecimento de algumas áreas como quilombo,
né? Talvez a sua demarcação ali pelo INCRA, daquela área específica, doar aquele terreno onde eles possam ali tirar o sustento e até continuar com alguns valores culturais afrodescendentes, talvez aí já seria, não sei se seria o ideal, mas pelo menos o mais razoável, né? Bom, nós vamos aqui para mais um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o Saber Direito Debate. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor Antônio Minhoto, ele que ao longo da semana ministrou o curso Igualdade e Cotas Étnicas, tendo como aula número 1, Igualdade, Origem e Evolução, 2, Igualdade no século XX, a terceira aula, Ação Afirmativa, a quarta, Cotas Universitárias por Etnia e a quinta aula, Cotas Universitárias no STF. Professor Antônio Minhoto, que é doutor em Direitos Fundamentais, mestre em Direito Político e Econômico, professor universitário, advogado atuante e autor de obras jurídicas, inclusive uma delas nós vamos falar daqui um pouquinho, que é a Teoria Geral de Direito Público, mas isso daqui um pouco. Professor Antônio é de São Paulo? Estudou em São Paulo também? São Paulo, sou de São Paulo. Interior, capital? Estudei na capital, moro na capital, fiz a graduação na FMU, depois eu fiz mestrado no Mackenzie, depois fiz doutorado no interior de São Paulo, em Bauru, na Instituição Toledo de Ensino de Bauru, terminei em 2010 o doutorado. Uhum. E também tenho um escritório de advocacia em São Paulo, na capital, na Vila Mariana, bairro da Vila Mariana. E atuando nesse segmento. A gente atende bastante coisa. Na verdade, lá a atuação é bastante ampla. É mais ampla. Uhum. E a escolha pelo direito? Teve algum incentivo na família? Meu pai era juiz, né? Depois foi desembargador, só que meu pai ele morreu bem antes de eu começar a pensar e estudar direito. Não que ele tenha morrido, eu era muito novo, ele morreu, tinha 23 anos, mas eu não tinha feito faculdade, não, fui fazer direito com 26. Eu acho que foi, Rimac, assim, eu demorei um pouquinho para me definir, mas eu lembro até hoje que acho que a segunda semana de aula me bateu aquilo, eu falei, puxa, era isso. Né? Eu que estava por aí fazendo outras coisas, senti aquela identificação com a área. E acabou sendo bom para mim entrar com mais idade na faculdade. Eu acho que eu aproveitei mais. Me tornei depois representante de sala, membro de diretório acadêmico. Né? Eu tive uma maturidade para viver aquilo. Espírito de liderança. Diferente, exatamente. Acho que se eu fosse muito novo, eu não conseguiria viver esse tipo de experiência. Então foi bom. Até eu entrar mais velho, foi mais proveitoso, eu diria, para mim. Uhum. Mas não teve essa influência direta do pai? Meu pai, ele comentava, ele era uma pessoa assim muito, vamos dizer assim, ele dava muita liberdade para a gente, né, para mim, para minhas irmãs, e ele dizia, não, faça o que você quiser, mas você tem jeito para direito, ele falava para mim, né, comentava isso. E eu ofereci até um pouco de resistência, ele faleceu, depois eu fui fazer muitas outras coisas, e aí com 26 eu fui fazer o direito, e também incentivado pela minha mãe, que também falava isso, falava, olha, você podia pensar em fazer direito, realmente, seu pai tinha razão, você tem essa pegada. E acabou dando certo. Mas é bom, né? A gente, é uma pergunta que a gente sempre faz aqui, eu costumo até fazer, porque a partir dessa pergunta a gente acaba ouvindo algumas histórias que pode refletir naquele aluno ou naquela pessoa que nos acompanha neste momento. E temos, claro, por trás de uma pergunta e uma resposta, como a sua, tem sempre uma história, e muitas vezes histórias interessantes, histórias que de fato vão bater ali, às vezes, com aquele estudante que de repente está em dúvida se faz direito, se não faz, né? Ainda mais que eu sou professor também, né, dou aula, e é um foco, a gente se preocupa muito nessa questão da vocação. Eu, pelo menos, sou muito detido em relação a isso. Estou sempre questionando o aluno, olha, veja, eu até brinco com eles, né, falo, veja se essa luz te chama, né, veja se é isso que você quer. Se você acha, por exemplo, eu falo no começo do curso, se você não gosta de ler absolutamente nada, nem aquela página de esporte do jornal, o direito vai ser uma área difícil para você, você vai ter muitas coisas para ler. Agora, se você gosta de ler o esporte e não gosta de ler mais nada, não tem problema. A gente depois muda a tua razão, e você vai se interessar por outras coisas. Então vai virar advogado desportivo. Ou vira advogado, bem lembrado. Junta as duas coisas. Junta as duas coisas. Bom, nós vamos falar aqui, como eu prometi, das indicações de leitura. Alguns livros, né? Os livros. E o primeiro, inclusive, que eu gostaria já de mostrar, esse aqui, que é do próprio professor, é o Filho
Eu costumo dizer que um livro é um filho. Teoria Geral de Direito Público. E já é a segunda edição, então já o filho já cresceu. Essa é a segunda edição, é um livro que eu tenho muito carinho por ele, porque ele nasceu das aulas que eu dava, né, de Teoria Geral de Direito Público, de Teoria Geral do Estado, de Direito Constitucional, e ele tem esses elementos, esses elementos essenciais de cada área que está aí na capa, e é muito bem recebido pelos alunos e também até profissionais do direito também elogiam, acham que tem uma didática muito boa, expõe a matéria de uma maneira clara, que é uma preocupação que eu tenho. Está aqui. Bom, eu vou pegar, na verdade, outros 4 livros, que eu já tenho aqui mais ou menos uma certa indicação, porque trata do tema que o professor trouxe aqui às aulas, né? Ou seja, das ações afirmativas. Isso, exatamente. E aqui nós temos 4 livros, 2 com argumentos contrários e 2 favoráveis. É isso ou eu estou errado? Não, esse de cá, esses 2 aqui... Vamos aqui então. Esses 2 aqui são livros realmente, vamos dizer assim, contrários à ação afirmativa. Esse, um livro em inglês, quem tiver à disposição, quiser ou se esforçar para entender inglês, ou já entende inglês, do Terry Eastland, que é um pesquisador bastante famoso nos Estados Unidos, que ele coloca Ending Affirmative Action, ou seja, para extinguir a ação afirmativa. Mas é um livro voltado para uma realidade diferente da nossa, porque lá já tem uma vivência muito grande. Esse outro livro já é de um pesquisador da USP, um professor bastante conhecido, professor Demetrio Magnoli, que ele coloca essa questão, o livro, né, Uma Gota de Sangue, História do Pensamento Racial, então ele diz que na realidade as cotas elas estão retomando a racialização da vida em sociedade. Esse livro aqui, esses 2 aqui, esse especialmente um livro muito importante dentro do estudo da ação afirmativa, o curso do Rio, os 2 autores, o Derek Bock e o William, eles fizeram um estudo que durou 30 anos em universidades norte-americanas, colhendo dados e vendo aspectos inclusivos relacionados a isso. Esse outro livro, da professora Moema Teixeira, que ela fez um apanhado muito interessante, Negros na Universidade. Então tem depoimentos, tem estudos desenvolvidos, ela é do Rio de Janeiro, um livro com bastante substância e muitos dados a respeito dessa dinâmica social dentro da universidade. Aqui, por fim, nós temos um clássico que está nas suas mãos, esse bege, que é do Eric Williams. Esse livro foi escrito em 1938, publicado em 1944, que trata justamente do capitalismo e da escravidão, fala das origens da escravidão. Acho que é importante para entender como é que isso se deu dentro da América Latina. Vai ajudar a contextualizar. Exatamente. E esse outro livro fala-se tanto de meritocracia, não é verdade? Se critica, inclusive, as cotas em relação a isso. Esse livro eu considero uma obra definitiva sobre o tema. A professora Lívia Barbosa, um excelente trabalho sobre a questão da igualdade da meritocracia, mostrando que a meritocracia não é bem como alguns defendem, que é uma coisa assim, um monolito. Existem vários tipos de meritocracia. É preciso saber dosar, é preciso saber situar adequadamente a questão. Bem, eu quero aqui agradecer ao professor pelos esclarecimentos e, claro, também até pelas próprias indicações de leitura que nos trouxe hoje aqui no programa Saber Direito Debate. Obrigado, professor. Obrigado, Rimac. Agradeço a sua atenção. E obrigado também a você que nos acompanhou. Lembro que o endereço para que você possa participar do programa é saberdireito@stf.jus.br e o programa está disponível na internet. O endereço é www.youtube.com/saberdireitodebate. Obrigado e até o próximo programa.